Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do podcast Vivendo Lá. Bom dia! Bom dia, graça e paz, irmãos. Aqui estamos mais uma vez. Deus abençoe esse dia. Sim, né? que a gente possa conseguir transmitir, né, meu bem? Sim. Aquilo que está no nosso coração, Glória a Deus. aquilo que a gente vive, a realidade da nossa casa. Amém. Amém? Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação. Muito bem, vamos falar sobre os 4 Cs da comunicação, o propósito da comunicação e vamos conseguir destrinchar esse assunto. Peço que você fique aqui conosco, que você receba, pegue um papel, uma caneta, anote e entenda aquilo que Deus tem para sua vida, porque comunicação é um dos problemas muito sérios dentro do lar, da empresa, em todos os lugares da sociedade. Do casamento. Muito sério isso, né? Então, se você está assistindo essa live ao vivo ou gravada, é só gravada, né? É só gravada. Se você está assistindo essa live gravada, compartilhe com alguém, amém? Isso. E deixa que mais pessoas, né, aprendam um pouco mais sobre comunicação, que Deus possa nos usar hoje, o Espírito Santo possa conduzir cada palavra, né, que vai ser dita aqui hoje e que vocês possam desfrutar desse trabalho. Amém. Amém? Solta a vinheta para nós. Então, meu amor, hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Amém. Penso que a comunicação é um problema geral, seja na empresa, em casa, na rua, com os amigos. Se nós não entendermos um propósito da comunicação, nós vamos viver imersos em problemas e dificuldades, não vamos entender o que as pessoas estão tentando nos dizer, muito menos vamos nos fazer entendidos, né? E a comunicação, às vezes as pessoas pensam assim, ó, não, mas eu não falei nada, eu fiquei calado. Mas você calado também está comunicando algo. Sim. Existe comunicação verbal, não verbal, né? Existe a forma como eu estou vestida aqui hoje, nós dois de branquinho, né? Vestido de branco, será que alguém percebeu, né? Combinandinhos. Então, assim, nós estamos transmitindo algo. Tá? A forma como nós organizamos essa mesa, o nosso cenário, a televisão ali atrás, tudo comunica, mesmo que não seja intencional, ou pode ser que seja intencional, mas tudo de alguma maneira está comunicando algo. E hoje a gente vai passear por esse conteúdo, né? Amém. Vamos estar trazendo mais um entendimento desse conteúdo no casamento e na família, mas quem estiver nos assistindo pode traduzir isso para qualquer área da sua vida. Amém. Dentro do que a gente está abordando na sua casa é o seu reino, a gente tratou os 4, né, Cs da comunicação, que é conversar, confrontar, consertar e consolar. Isso. Né? Dentro desse parâmetro aí, existe ali um ajuste que é necessário dentro do casamento, Sim. dentro do lar, Sim. entre os filhos, no trabalho, Sim. em toda a área, se você for parar para pensar. Eu achei bem pertinente tratar um assunto que está em Lucas 1, eu vou bem no finalzinho aqui, Lucas 1, 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-te, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Aqui a gente está falando, né, um texto ele fala a respeito do que o anjo Gabriel trouxe para Zacarias, né? Apesar dele estar velhinho ali, ele trouxe um comunicado de Deus que ele iria ser pai, né? E ele era bem velhinho e ele não entendeu muito. Ele falou, pô, vou ser pai, mas como assim? Né? Através dessa comunicação que ele foi dada, vamos dizer assim, ele não absorveu como verdade. Sim. E acontece muito isso dentro do casamento. Às vezes a esposa
ou o esposo comunicam e essa verdade que eles estão passando às vezes não está ajustada. Mas aqui na Bíblia a gente percebe que é uma autoridade falando. Sim. O anjo Gabriel, Sim. né? Em outro momento, quando a gente vê na Bíblia o anjo falando com Maria, a resposta foi outra, né? Sim. Aqui Zacarias duvidou e por consequência ele ficou mudo a gestação toda do filho João. Sim. Né? E no texto de Maria, ela falou, eis-me aqui. Né? Então a gente tem que entender que no ato do casamento, da conversa, é sim ou não. Sim. Por que essa palavra sim ou não? Porque quando tem dúvida de algo, é algo duvidoso, é algo que não é verdade, ou que não é desmerecedor. Na verdade, não é mentira, né? Fica no meio do muro ali. Sim. Então, quando desmotiva o esposo, outro. Exato. Quando o esposo ou a esposa tá falando algo, é para construir, é para trazer Sim. algo, sabe? Sim. Referente a uma construção do casamento. Por isso que na comunicação dentro do casamento e entre pessoas cristãs, eu tô falando isso para quem tem um entendimento de ser cristão. Não pode haver esse tipo de má comunicação, né? Sim. Essa comunicação tem que ser assertiva. Limpa, mas tem verdadeira. Exato, tem momento, né, que você vai brincar e tudo, que você traz uma comunicação divertida, que você traz uma comunicação, né, fazendo um trocadilho. Existe, mas existe aquele momento, você percebe que tudo tem o seu momento. Sim. Né? E muitas das vezes a gente está misturando tudo. Sim. Né? Dentro do casamento, é forte isso aqui, os 4 Cs, de conversar, confrontar, consertar e consolar. Ele tem que haver o discernimento disso, de ambas partes. E para ter sempre esse ajuste entre o casamento ou entre amigos, essa parte aqui dos 4 Cs, ela tem que ser praticada, né? Então, por exemplo, se é um relacionamento entre amigos, né, verdadeiros, quando um amigo fala algo que não é legal, o que a outra parte tem que fazer de imediato? Ela tem que confrontar. Ela tem que conversar, né? Para trazer um confronto e, consequentemente, vai trazer um conserto e depois o consolo disso. Então, é como se a gente pudesse pensar assim, peraí, nós vamos conversar sobre um assunto. Mas é natural que o confronto aconteça dentro da conversa. Sim. Porque, igual você falou aí agora, então, são os 4 Cs da comunicação. O primeiro é conversa. Exato. O segundo é confronta. Então, é natural que no meio de uma conversa vai existir um confronto do tipo, não, eu não acredito que seja assim. Sim. Não, eu não entendo. Cada um tem sua opinião. E tá então, tudo bem, tá né? tudo ótimo. E tá tudo porque bem. a gente não é... Nós somos pessoas não diferentes. é réplica, não somos robôs. Isso. Né? Cada um tem seu DNA e tem seu ponto de vista. Ok. Agora, para trazer um esclarecimento, né? Para trazer um ponto de equilíbrio, que essa é a palavra-chave, o ponto de equilíbrio para que possa avançar, ele tem que ter a conversa, o confronto, o consolar. Eu não sabia, me perdoa. Então tudo bem, então tá é tudo assim, jóia. então foi sobre isso que você estava falando? Exatamente. Feedback, né? E aí vai na concordância e vai embora. E depois, então é o conversa, confronta, consola e conserta, né? Porque no final ali vocês se alinham, né? Não, então tudo bem. Eu não acredito que possa ser desse jeito, mas eu vou dar um voto de confiança aqui pra gente seguir por esse caminho. Seria isso. Vamos trazer um exemplo do casamento. Tá. Né? Ontem a gente abordando, vou trazer o exemplo de ontem. Ontem a gente abordando no nosso discipulado, a gente trouxe 2 perguntas, uma pergunta para cada, né? Para a esposa e para o marido. Você lembra das perguntas? Sim, Qual foi a pergunta? A gente perguntou para a esposa o que no casamento ela poderia dizer que o marido ainda não entendeu viver a vida comum do lar com ela. Para ela ainda não tá legal. O marido ainda não se entrega completamente nessa vida comum, né? De tá tudo bem para ele lá precisar lavar uma louça, ele lava, recolher um lixo, trocar uma lâmpada e trazer esses ajustes para dentro do lar. Porque muito homem trabalha fora, traz o recurso,
Pronto, fiz minha parte. Só que a gente sabe que não é assim, né? Uhum. A casa é um ambiente Isso. comum. E pro marido, Uhum. a pergunta era: o que você pode dizer que a sua esposa ainda não está vivendo a submissão conforme a vontade de Deus e isso ainda não tem deixado seu lar alinhado? Isso. A gente pediu para cada um falar no seu tempo, sem ter direito de resposta e de Sim. defesa, Uhum. né? Para ser algo dinâmico entre todos eles e depois a gente ia trazer um esclarecimento. Essa frase, né? Essa palavra que foi dita ali, ela foi comum, né? A resposta foi comum para todos eles, né? Primeiramente, só muda o CPF, né? Toda a casa é igual, Sim. né? A maioria das respostas foram iguais. Mas assim, qual o objetivo disso? Para trazer um alinhamento dentro de casa que geralmente dentro do casamento as pessoas não têm, sabe? Ela não é cirúrgica a respeito Pontuar o problema. Eu vejo que aqui em casa, graças a Deus, a gente teve discernimento muito lá atrás, Sim, né? sim. E a gente pontua isso bastante. Então assim, Sim. o problema foi detectado. A gente só olha se é o momento de falar. Por exemplo, tá em reunião de amigos, aí teve ali um contraponto que, né, que trouxe um incômodo, né? Ok. Porque um incômodo que tem que gerar uma conversa, que tem que gerar um confronto, que tem que gerar um conserto para trazer um consolo, um alinhamento. Uhum. Então, tá uma reunião de vou conversar na ida para casa? Pode ser. Uhum. Tá muito aflorado? Espera acalmar os ânimos, tenha paciência, né? Pra gente detectar também um ambiente para que tudo seja propício para que haja, né, um esclarecimento. Porque o objetivo de você conversar e trazer um alinhamento é resolver o problema. Não é trazer um conflito, não é trazer uma briga. Esse é o propósito da comunicação. Exatamente. Então, assim, chegando em casa, tá tudo bem? Pô, você sentou dentro, né, na cama ali. Amor, boa noite. Amor, posso conversar um negócio com você? Posso. Amor, lá, quando a gente tava lá em reunião, já tem muito tempo que você faz isso. Às vezes eu acho que é imperceptível. Às vezes é um jeito seu, mas me incomoda. E seja pontual e fala. Agora tem muito Por exemplo, eu Isso. não gostei quando aconteceu tal episódio. Exatamente. Mostra o que aconteceu, né? Exatamente. E outra vez já aconteceu um episódio parecido em tal lugar, eu não falei, mas aquilo me incomoda, me fere, me machuca, a forma como você... Então, traz a demanda. E quem tá ouvindo essa demanda precisa ser humilde para entender como uma verdade. Para reconhecer o seguinte... Por mais que eu não tive a intenção, isso que ela tá me trazendo é uma verdade para ela. Sim. É uma demanda para ela. Então, nessa conversa que houve um confronto, o outro vai consolar, vai dizer assim: meu bem, não foi a minha intenção. Eu não fiz porque eu quis. Não era esse o meu objetivo. Exato. Mas eu vou me policiar das próximas vezes, eu vou tomar mais cuidado para eu não fazer. E se eu fizer, pode me falar. Pode me sinalizar, me ajuda. Porque geralmente é um vício. Sim. É um vício que vem, né, que você praticando, e às vezes o vício você não consegue estancar de uma hora para outra. Ela precisa de da sua parte sinalizando. Eu queria te perguntar uma coisa. Foi até uma demanda de uma pessoa que te perguntou já isso, e eu acho que vai ser importante você trazer esse esclarecimento aqui para nós. Para nós mulheres, às vezes quando a gente pede a ajuda do marido, já é difícil para nós. Mulher do século XXI, empoderada, né? Resolve tudo. Então, às vezes a gente tem uma demanda específica e a gente precisa da ajuda do marido. Só que a gente não sabe esperar. Por exemplo, meu bem, você pode me ajudar ali na cozinha com isso, 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 isso? Aí você fala, tá, já vou. Né? E demora, e não vai. Ou então, meu bem, a janela ali enganchou. Parece que vai chover. Se você não fechar, eu não consigo fechar. Fecha a janela ali pra mim, porque senão vai molhar minha roupa. Sim. Gente, isso aí é um exemplo básico de como o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Como o Senhor é misericordioso e Ele quer que a gente acerte. Ele quer que a gente aprenda com as coisas. Esse tipo de coisa acontece em todo lar. Só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que crescer. Então, para que haja, por exemplo, uma lâmpada queimou, uma janela que quebrou que precisa de um ajuste,
alguma coisa que o cônjuge, né, geralmente a esposa, detecta primeiro, porque ela é líder do lar. Ela tá colocando a casa organizada, mas ela precisa do esposo que execute a questão, né, e conserte a situação, precisa dele. Então, para que haja essa comunicação eficaz e haja uma conclusão do trabalho, da demanda, precisa ter um alimento saudável. Eles precisam conversar, amor, seguinte, toda vez quando eu conversar com você a respeito de algo, Que eu preciso que você eu resolva. preciso que você resolva, é porque já está já no meu limite. Eu não consigo consigo resolver. Então, se eu pedir para você, é como se você fosse o último escalão para você resolver para mim. E quando você fala, amor, agora não dá. Então já Ou mas... então já vou e procrastina e fica demorando, você me desmerece. Você, sabe, eu não sinto amada, eu não sinto atendida dentro do lar. Sim. Então, essa comunicação da parte da esposa também, ela tem que ser dita quando acontecer esse tipo de coisa. E da parte do marido, você acha que ele poderia dar um feedback do tipo, meu bem, eu tô terminando de fazer tal coisa, Sim. Dentro de 5 minutos eu vou. Tipo, ter essa comunicação mais clara, mais... Além de ser clara, verdadeira, Uhum. né? Porque assim, a gente não pode municiar Satanás. Sim. Em toda situação a gente é provado. Uhum. Então, é uma demanda, o conceito do lar, Uhum. do reino, Uhum. propriamente dito, ou a responsabilidade é do homem. Eu concordo. Se tá caindo, ou deixou de cair, ele já tinha que estar sabendo e já tinha que estar tendo um planejamento de organizar essa situação. Ok. Amém? Uhum. Agora, se ele não viu, por causa, né, por certa situação, ele não viu, e a esposa comunicou, pontuou para ele resolver, que realmente, se ele esteja fazendo algo realmente importante, pontual, ele fala, amor, em 10 minutinhos eu vou, só vou resolver essa questão. Sim. E vai, depois de 10 minutos. Sim. Amor, hoje eu não consigo, mas amanhã sem falta o serviço está pronto. Uhum. Amor, eu vou viajar, tem como acionar o seguro, caso haja, né, para a pessoa vir resolver esse reparo? Sim. Então, assim, seja pontual para a conclusão trazer a demanda demanda para resolver. Não fique procrastinando, sabe? É como se você pegasse a sujeira e botasse do lado. Uhum. E aquela sujeira vai estar ali. E uma coisa que a gente pode entender vai ficando chato. Vai ficando chato. Porque eu preciso de você. Não posso contar com você nunca. Exatamente. Você já tá me achando uma chata, porque pra você fica, nossa, mas ela não pode me ver quieto. Ela não pode me ver descansando. Exatamente. E às vezes basta ser sincero na comunicação e falar assim, ó, eu estou, meu bem, no meu tempo de descanso. Uhum. Eu vou descansar aqui mais alguns minutinhos e depois eu vou lá te ajudar com relação a isso. Mas trazer o feedback pra mim é o que é o mais importante. Porque Sim. é muito difícil dentro de uma comunicação não. Você conversar com uma pessoa que fica calada e mesmo no silêncio não deixa de comunicar algo. Porque tá comunicando o quê? Desinteresse. Desinteresse. Demonstra interesse, né? Para Demonstre. quem tá, ainda mais para a pessoa que pediu, que é a sua parte que você jurou amores. E se fosse a vizinha, né? Eita, vim pedir, ai, tudo bem, você pode me ajudar? Rápido. Não, se fosse o chefe. O chefe do trabalho. Se fosse, gente, é muito assim, é muito pontual essa questão. E a esposa percebe isso, né? Exatamente. A esposa percebe esse desinteresse do marido em ajudá-la e esse a prontidão de ajudá-la. Olha só que legal. E esse desgaste que vai acontecendo na comunicação, a gente reflete na vida espiritual. Ok. Quando eu escuto o anjo Gabriel falar comigo e eu falo, será? Duvido, né? Não, faz um teste de provas, né? Que acontece geralmente, a gente ser humano, né? Para que haja que isso aconteça, o Senhor vai usar você novamente. Por que você acha que Zacarias ficou mudo? Quando o anjo trouxe ali... Ele duvidou, né? Ele duvidou. Ele não imaginava que ele poderia ser pai naquela idade. Apesar de ser um sacerdote, ele entrou dentro do templo, estava ali, né? No local de adoração. E quando e o anjo falou com ele lá dentro, né? E quando ele saiu, ele já saiu mudo. Ele conseguia se comunicar?
através de uma comunicação que foi dada do Eterno, Falar de pelo Deus, menos, falar através de a Gabriel. comunicação verbal, por exemplo, ele já não tinha mais. Ele ia conseguir se comunicar, mas por gesto, por outras coisas, mas... E olha só o legal da comunicação. Eu percebo em outro exemplo aqui bíblico, trazendo uma outra reflexão aqui, sobre um confronto genuíno. Você em momentos de transição de trabalho, né? Cada um com as suas atividades ali. E aí é o momento aqui da mulher adúltera, né? Todo mundo conhece ali o texto de João 8, que Jesus estava ali passando e o pessoal trouxe essa demanda para confrontar, Certo. né? Sobre como resolver uma questão de uma mulher adúltera. Certo. E todo mundo fez aquele vucu-vucu, todo mundo já com pedra na mão para atacar na mulher, né? E para trazer já uma sentença, um julgamento para ela ali. E Jesus tranquilo, né? Ele estava passando por uma coisa, e quando trouxe essa demanda, ele ficou tranquilo, se equilibrou ali, né? Se abaixou, começou a riscar o chão, naquela paz, e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe dar a primeira pedra. E tomando inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria de Cristo, sabe? É nesses momentos que a gente tem que ter a paz e o equilíbrio. E resolver conflitos. Sim. Então, é um conflito pequeno, não chegou a ser um conflito de você dar a sentença de vida ou morte de uma pessoa, que foi isso aqui que foi dado para Jesus. Mas essas pequenas coisas nos dada para o quê? Para que haja um crescimento. Para daqui a pouco a gente ter sentenças maiores a ser dadas. A gente pode pensar o seguinte: tá caloroso, um momento de tensão, né? Em alguma questão que você precisa resolver, desvia o ofurô. Desvia o ofurô. Calma. Tenta olhar para uma outra circunstância que está acontecendo ali no seu dia e depois traz a clareza, mas traz a clareza, né? Jesus virou e falou assim, ó: aquele que não tiver pecado, né? Aquele que atira a primeira pedra, né? Exatamente. Então o que ele estava querendo dizer? Traz um feedback para aquela situação. Ele não só se calou e ficou ali, ó, fingindo que não era com ele. Não, ele se calou, desviou a atenção e trouxe uma demanda de resolução. E mais adiante a gente vê, né? Ergueu-se Jesus e, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Meu Deus. Então, assim, esse alinhamento dentro do casamento e dentro de qualquer relacionamento que você quer que haja, né, um crescimento maduro, que é o nosso objetivo. Sim. Né? O Senhor, Jesus foi o maior comunicador da Bíblia. Esse legado ele deixou para nós. Sim. Trazer essa demanda de trazer o alerta para o próximo, trazer a libertação, né? Então, essa demanda a gente tem que já praticar dentro do lar, para que, na hora que a gente precisar fazer a qualquer momento, a gente fazer e fazer bem. Fazer direito. E fazer direito. Eu tenho um versículo aqui, que é em Marcos 3, a partir do versículo 22, conta aquela história, eu vou ler aqui. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. E Beelzebu, que dá poder a esse homem para expulsar demônios. É Beelzebu, na verdade eles estavam dizendo. É Beelzebu que dá poder para esse homem expulsar esses demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se lutam entre si, o país que se divide em grupos e lutam entre si, certamente será destruído. Em outra versão diz assim, ó: um reino dividido não prospera. E aqui ele estava dizendo assim, ó: nem Satanás, que é mau, ele vai expulsar a si mesmo. Ele vai pegar entre os demônios dele, vai trazer ali divisão? Não, ele vai trazer união. Nem Satanás, que quer o mal. Então, aqui a gente já aprende que
eu tô numa comunicação contigo, meu bem. O meu objetivo com você é o mesmo, que a nossa casa prospere. Sim. Por que eu fico rixando, contenda, reclamando? Você fala uma coisa, Sim. E isso é muito característico de uma mulher que está magoada com o marido por outras circunstâncias. Sim. Eu já me peguei em vários momentos ao longo da nossa vida, chateada com você Meu por Deus. outra questão. Essa não é Que fácil isso? não, amor. Você tá achando que isso é fácil? Jesus Cláudio! Tô brincando, gente. Meu Deus, a gente busca sempre crescimento em Então, Deus. meu bem, eu e você estamos lutando no mesmo time. Então a palavra de Deus está dizendo, um reino dividido não prospera. É verdade. Tem uma passagem que também fala, né, sobre a Torre de Babel. Meu amor, eles estavam construindo uma torre, cujo objetivo não era pleno, não era limpo, não era bom. Eles falavam assim, a gente vai ser como Deus. Sim. A gente vai chegar lá e a gente vai fazer e acontecer. E eles estavam todos unidos num só propósito. Sim. Ok. Aí o que Deus olhou e falou? Não vai dar certo esse negócio. Qual foi a primeira coisa que Deus fez, amor? Embaralhou a comunicação deles. Porque senão, embora o objetivo fosse ruim, eles iriam alcançar o que eles buscavam. A comunicação ela é eficaz, ela te leva a esse lugar de prosperidade no seu objetivo, Sim. seja ele bom ou ruim. A demanda que nós precisamos trazer hoje para refletir é, poxa, por que na rua, no trabalho, no mercado de trabalho, na minha profissão, ou seja, na igreja, eu às vezes sou tão plena, né? Meu pastor pede uma coisa, sim, eu vou. Meu líder me convoca para o negócio, vou. Mas dentro da minha casa, chuto o cachorro, bato no marido, xingo os meninos. E aí vira aquela confusão. Quando dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu preciso ser a melhor comunicadora. Às vezes a gente não acorda com o pé direito todo dia, né? A gente tem que ter a consciência de eliminar maldições. Ok. Maldições que já existem, a gente já, né? A gente já luta contra isso. Sim. Né? E a gente não pode trazer maldições para os nossos filhos no quesito de quê? Um aprendizado ruim. Algo que não foi resolvido. Sim. Uma demanda que, por exemplo, eu passei com você e meus filhos vão passar no casamento. Sim. Então, assim, se eu amo meu filho, se eu amo a geração próxima, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Eu tenho que colocar uma pedra, eu tenho que trazer uma resolução de conflito. Eu sou remidora. Eu estou remindo pecados das minhas gerações. Exatamente. Acabou em mim. Exatamente. Não tem esse negócio de ficar, porque meu pai, porque meu avô, porque não sei o quê. Põe um fim nisso, né? Exatamente. E é nesse ponto aí que eu percebo que a gente tem que ter várias demandas de conflito para quê? Para que haja um alinhamento eficaz. Para que quando a comunicação seja dada, ela seja recebida. Ela seja recebida que nem Maria recebeu. Sim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sim, amor. Vou fazer agora. Ok. Sabe? Não, amor, entendi. E vice-versa, né? Tanto pro esposo, tanto pra esposa. Tem 3 pontos que eu queria trazer aqui pra gente conversar sobre uma comunicação, que são coisas que não tem como a gente postergar. Eu preciso tocar em assuntos difíceis relacionados às finanças. Número 1. Tem casal que vai empurrando com a barriga, né? E não traz um alinhamento para a família com relação às realidades da finança. E quando a esposa ou o marido vai saber, as coisas já estão muito ruins. Já tá uma calamidade, aí já tem que fazer um empréstimo, já tá ali enforcado. Por quê? Porque não foi sentado e conversado antes, a gente tem tanto pro lazer. Não houve planejamento, né? Não houve a gente tem tanto pro lazer, tem tanto, né? Tiro eu mereço. Então, um assunto que
precisa ser pontuado entre as famílias e trazer os filhos. Logo mais a gente vai estar trazendo as crianças aqui, né? Que nós vamos ter uma conversa também com eles, vamos trazer aqui no podcast. E traz essa realidade da demanda para os filhos e para a família. Outro ponto que eu vejo que é muito negligenciado a comunicação é com relação à intimidade do casal, né? A vida íntima deles, entre quatro paredes. Então, o que acontece? O que eu gosto, o que eu não gosto, o meu corpo mudou, a minha mente mudou, os meus anos mudaram. Sim. Então, aquilo que para mim, em determinado momento, né, fazia sentido, era legal, pode ser que hoje não faça mais. E como que você vai saber? Exatamente, tem que conversar. E a gente tem várias vertentes, né? Tem vários lares constituídos de várias formas. Tem aquele lar que foi constituído de uma forma leviana, que a pessoa teve uma vida pregressa, né, bem trabalhosa, e aí ele foi startado e se posicionou. Então ele tem uma demanda a ser alinhada a respeito daquele legado. Sim. Tem o casamento que foi constituído né, bem puro, né, constituído certinho, e ali ele vai desfrutar mais fácil, vamos dizer assim, sem muitos conflitos, mas vai existir conflitos, não vou tirar, mas vai ser um conflito bom, um conflito construtivo que os dois vão aprender juntos. Mas pode ser que não, por exemplo, até antes do casamento, não pode. Aí depois do casamento, pode. Bem então, observado. existe uma comunicação ali, Bem observado. porque às vezes as minhas expectativas com relação ao casamento é uma, e a expectativa do outro é outra. Exatamente. Então, tem que ter aquela comunicação. A comunicação. gente tem que ter sempre o alinhamento e busca espiritual, né? A gente tem que trazer o profissional ali, dentro da sua igreja, você traz ali uma demanda a respeito de núcleos de casais, onde os problemas são iguais e vocês vão aprender, né, mutuamente. Muitas das vezes o problema que certo casal está passando vai responder sua demanda. Né? Então a gente tem que investir, né, em casamento, a gente tem que investir em cursos. Ah, mas eu já fiz o curso quando eu casei, né, 5 anos atrás. Reciclagem, filho. Reciclagem. Eu lembro que quando eu fiz um curso, por exemplo, de bombeiro, socorrista, eu fiz um curso. Tinha reciclagem anual. Por quê? Porque a gente esquece. Na Polícia Civil Federal tem um TAF. É 6 em 6 meses, tem que fazer um teste. Então, assim, por que na vida profissional tem todo um pré-requisito para você andar sempre na linha e na vida espiritual não tem? No casamento não tem. A gente tem que ser resilientes e pontuais tão somente na vida profissional e também na vida espiritual, né? Um outro ponto, eu falei aqui, ó, finanças, intimidade, e um outro ponto também que eu acredito que precisa ser conversado com o casal não tem que gastar tempo falando sobre isso, é a educação dos filhos. Sim. Porque o reino dividido não prospera. Exato. As crianças começam a perceber quem é que manda, quem é que não manda, quem é que tem mais autoridade. Às vezes começa a perceber, para tais coisas é não do meu pai, então já vou na minha mãe. Para tais coisas é não para minha mãe, então já vou pro meu pai. E aí o conflito do casal, porque não se entende, e eu acredito que é um dos maiores problemas no casamento, são esses 3 pontos. Finança, vida íntima e criação de filhos. Bom pontuar. A finança, que nem você esclareceu, né, bem, né? Tem que sempre existir um planejamento. E a questão de mordomia na mente. Não, porque eu mereço. Não, é tudo em prol do Senhor. Então a gente tem que ser resiliente a respeito disso. Faça um planejamento, né? Tem vários cursos, tem que investir tempo em curso. Não vai cair do céu a sabedoria. Apesar de que a gente tem que buscar nas escrituras o alinhamento, que não deixa de ser um estudo, respaldo, exatamente, né? Que não seja um estudo, mas a gente tem que investir em curso. Mas eu não sei, não sei o que, gente, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, tem que trazer, submeter. Se a esposa, ela aprende mais fácil ou sabe, é a área dela na finança, aprende com ela, mas a responsabilidade é do homem, né? Tem que trazer essa questão de demanda dentro do lar a respeito disso, bem esclarecido, né?
de liderança e submissão, para que haja um alinhamento, os dois caminhem juntos, e para que esse esclarecimento seja tão fácil, né, esclarecido e equilibrado entre os dois, para que passe essa demanda para os filhos. Né? E uma coisa muito importante, nunca negligenciar ou mentir a respeito de finanças sobre o casamento para os filhos, e nem para a esposa. Sim. Primeiro que mentir já é errado, né? Sim. Agora, quando acontece esse tipo de dificuldade dentro da família, é porque Deus está mostrando que você tem que aprender sobre isso. E que precisa de um alinhamento. E Ele quer saber qual vai ser a sua resposta a respeito disso. Entendeu? Então, dentro desse parâmetro de finanças, é planejar, é trabalhar, é desmiuçar, é buscar pessoas que, né, que tenham discernimento ali, discutir bastante, esclarecer o que é prioridade, o que não é, né? Fazer a questão do inventário, né? Que eu já falei no primeiro pod. Então tem que saber qual é a realidade da casa, se tem alguém gastão ali, né? Sim. Então tem que trazer a realidade, tem que ser honesto. Primeira coisa, ser honesto nessa questão. E Sim. trabalhar de acordo na realidade da vida, da casa, né? Não adianta também você trabalhar com a realidade aqui e você ter uma finança aqui embaixo, né? Se você quer escalar e ter isso, vai orando e trabalha muito para conseguir, né, esse grau. E não achar que o outro quer o seu mal. Ah, porque ele não deixou gastar nada. Ah, porque ele não deixou comprar nada. Ah, porque eu só queria... Não, vocês dois têm um projeto estabelecido para alcançar um objetivo. Então, se os dois colaborarem para isso, mais rápido vocês vão chegar nesse lugar. Exatamente. Eu me lembro de quando a gente começou os nossos investimentos, né? E você tentando me convencer a respeito de algumas coisas. E eu não concordo. Enquanto você não conseguiu passar o seu coração para mim, mostrar o seu objetivo, eu não cedi. Mas também você não se moveu e não me deixou para trás, né? Você se responsabilizou em nos levar para esse lugar. Uma vez que, depois que eu concordei, com muito custo ali, você, né, esmiuçando as ideias, depois que eu concordei, eu não recuei também, né? Eu não recuei, eu não te deixei só, eu passei por aquele processo, né, que durou ali em torno de 4, 5 anos, onde a gente não podia comprar tudo que a gente queria, mas existia um planejamento, porque às vezes chega ali 2 anos e meio, pronto, parece que e não chega. E hoje a gente sabe que durou 5 anos, mas poderia ter durado 10, né? Então, assim, hoje a gente tem um número, caso passado, mas é não desistir. Não desistir. E se com 3 anos eu tivesse, não quero mais, não sei o quê, provavelmente tinha durado 10. Sim. Geralmente, quando tem uma resistência, né? O reino dividido não prospera. O reino dividido, ele não prospera, ele não vai avançar. Não prospera. Exatamente. E nem o diabo, que é mau, é bobo o suficiente para dividir o reino dele. Por isso que é importante, na metas e planos futuros, você desmiuçar ao máximo. Gasta tempo, investe tempo nisso, faz um brainstorm, coloca várias pontos positivos, pontos negativos. Sim. Né? Eu lembro que quando a gente fez o nosso, você colocou, mas e o aniversário das crianças? Não tá nessa lista. Aí eu falei, de todos os aniversários, vamos colocar datas pontuais. Sim. Então vai ser de 10 anos, 15 anos. A restante das datas não quer dizer que a gente não vai comemorar, mas vai ser mais simples. Mas a gente vai fazer uma coisa mais simples. Então vai ser um bolinho, vai ser chamar aqui os avós, os tios aqui, coisas simples. Sim. Né? Gastar X. Sim. E para festa maior é gastar Y. Sim. Então é ser pontual, trazer essa demanda. E eu lembro também que você falava, mas dentro desse seu planejamento não tem férias. Eu falei, amor, você quer esticar mais, né? Mas vamos lá. Quero. Vamos colocar aqui umas férias. E coloca, e vai aumentando o prazo. Mas não tem problema aumentar o prazo. Porque é melhor você iniciar a jornada, passar pela jornada e concluir a jornada do que ficar no meio do caminho cansado.
Isso. cheio de intrigas e brigas. E juntos, né, amor? E juntos. E juntos, porque senão não adianta. Aham, O que vai adiantar? exatamente. Tem uma frase, né, que é muito dita por aí, que as pessoas falam: nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Eu assino embaixo. Nenhum sucesso compensa. O Exatamente. que vai adiantar a gente ver todos os filmes? Pode ser filme cristão, filme secular, Sim. filme de bandido, filme de guerra, filme de tudo. Todo mundo quer ter família e cuidar da família. Não é? É No verdade. final, pode ser um bandido que for, ele vai lá, ele destrói tudo, ele quebra tudo, mas ele quer guardar a Família. família. É. Porque no final, amor, todo mundo quer ter pra onde voltar. Sim. Aí nós ficamos brigando dentro de casa, feito gato cachorro, discordando, vivendo uma vida. Não vale a Sim. pena. É. Não vale a pena se não tiver um ambiente saudável, um ambiente gostoso. Sim. Aqui mesmo, né, nesse lugar onde a gente está gravando aqui nosso podcast, é um lugar onde a gente faz a maior bagunça, traz colchão, traz cobertor, liga a televisão, se agarramos todo mundo aqui. Mas também é local de alinhamento, Mas de também adoração, de é louvor. lugar, exatamente, é onde o poço jorra, né? É o equilíbrio de tudo, né, amor? É. É o equilíbrio de tudo. O casamento é projeto de Deus, né? Eu não Então tenho não tem dúvida como. disso. Todo mundo é o bem mais precioso, o Isso, casamento. isso. Eu creio que todo casamento, todo casal que entender isso, Uhum. né? Você pode colocar aí, ó, várias pesquisas né, das pessoas mais bem-sucedidas no mundo. Sim, Final de tudo eles vão falar o casamento, a Sim. família, sim. né? Tudo isso é Eu- levado em consideração. Eu queria fazer um momento aqui agora, meu bem, com as pessoas que estão nos assistindo, né? Que ouviram o nosso podcast até agora, estamos no 6º episódio e muita coisa já foi compartilhada, né? Para os próximos episódios, acredito que o episódio 8 ou 9, a gente vai estar trazendo as crianças, vamos estar montando uma mesa aqui com eles, vamos deixá-los compartilhar também. Mas muita coisa foi entregue para você até hoje, que está aqui nos assistindo, que deu crédito ao Vivendo Lá e que está aprendendo de alguma maneira. E nós queremos orar pela sua casa, né, meu bem? Nós queremos declarar que se existe algum espírito mal confundindo a sua casa, confundindo a sua comunicação, e nós temos um testemunho sobre isso, né? Uma época da nossa vida que você falava A, eu entendia B. Sim. Chegava às vezes do Luiz falar uma coisa e eu ouvi outra. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, Sim. né, meu bem? E o Luiz virar e falar assim, ó, mas eu não falei isso. E eu dizer pra ele, falei assim, falou porque eu ouvi. Sim. E ele falou, mas eu não falei. E nessa hora, o que nos tira desse ambiente de dúvida, de mentira, de discórdia? Só a presença de Deus. Amém. E eu me lembro que você, na hora, assim, você teve um discernimento e você falou assim, e ali era um momento pra gente brigar Sim. feio, né? Ainda mais porque era início do nosso casamento, Sim. muita imaturidade. E você, quando você olhou pra mim, que você viu eu enfática dizendo assim, ó, você falou, eu ouvi, você convicto de que você não tinha dito, você disse assim, então vamos orar. Então vamos orar, porque algo está interferindo na nossa comunicação. Sim. Algo está trazendo ruídos para a nossa comunicação. Sim. E eu não vou permitir que a gente viva nesse cenário de discórdia, de mentira, de acusação, que fica chato, né? E eu acho que debaixo dessa autoridade que nós temos, desse discernimento espiritual, nós podemos orar por eles. Amém. Se você está passando na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos, com filhos adolescentes, do tipo, você está falando e ele não está te ouvindo, ele está dizendo e você não está ouvindo o coração dele. Eu tive uma experiência essa semana. Eu não gosto de passar roupa, mas tem sido uma atividade aqui em casa que não está dando pra gente terceirizar, né? É um planejamento, né? E eu vou ali pra minha área de serviço, monto a tábua e começo a passar roupa. E ali eu começo a refletir, né? Sobre algumas coisas. E ali eu lembro, eu tenho que conversar com a Roberta sobre isso. Chamo a Roberta, Beta, vem cá. Filha, senta aqui só um pouquinho. Tô ali passando roupa, por isso que a Bíblia diz
que Deus quer as mulheres ocupadas em casa. Porque enquanto eu passo, Ele fala com você. Ele fala comigo e eu falo com os meus filhos. Existe um alinhamento, né? E aí essa semana, eu sempre estou fazendo isso, né? Às vezes eu lembro de alguma coisa com o Eduardo. Dudu, pega seu cubo mágico, filho, senta aqui do meu lado. Filho, já conseguiu montar? Não, mamãe, não consegui. Meu filho, se você não se der... Aí aproveitou, já tô ali mesmo, não tenho pra onde ir, né? Vou alinhar. E aí essa semana eu tive essa oportunidade com a Roberta. Falei, filha, pega a cadeira, senta aqui do meu lado. Filha, a mamãe vai falar algumas coisas pra você, ó a comunicação. E eu quero saber se isso que eu vou te dizer faz sentido pra você. Você tá percebendo isso? Tô, mamãe. Eu tenho razão no que eu vou te falar agora? Tem, mamãe. Você acha que você pode... É gastar tempo. Em resumo, investir tempo. Agora, às vezes você vai escutar muita coisa fora de nexo para você, mas a gente tem que, né, catar essas pequenas coisas e filtrando para que venham as pérolas, né, pra gente ganhar o coração dos nossos filhos. Às vezes até isso acontece no casamento. Às vezes, meu Deus do céu, eu tenho que escutar isso tudo, mas você vai ganhar o coração da sua esposa, ela vai se sentir amada, né, e ela vai começar a pontuar algumas coisas, vai sentir confiança para conversar, né, e entregar. E é isso, a comunicação, ela tem um processo, né? Esse processo ele tem que ser alinhado, primeiramente com as coisas de Deus, né? E para que não haja partido, que o partido seja alinhado por Deus. Né? Não tem quem ganha, o plumo não tem quem seja ganha. Deus, não tem. Se um perde, os dois perdem. Exatamente, é para crescimento mútuo. Né? Vamos orar, meu bem. Glória a Deus. A gente vai orar, mas eu quero que você entenda que você é o sacerdote da sua casa, a sua esposa, ela faz parte desse sacerdócio também, né? E vocês têm autoridade. É simples, não tem, né? Não, eu preciso do pastor tal para vir aqui para orar e expulsar. Irmãos, pode ter certeza que esse tipo de oração simples, verdadeira, sincera, posicionada, que você também vai atribuir um posicionamento a respeito dessa oração, porque é orar e ter uma ação em contrapartida do que foi conversado. Não adianta só orar e falar assim, não, então deixa Deus resolver. Deus não resolveu nada. Eu continuei gritando com a minha esposa e ela continuou não me entendendo. Exatamente, tem que fazer uma resiliência. Às vezes é até bom anotar, fazer um bloco de anotação para o próximo dia. O que foi que deixou triste o coração da minha esposa ou deixa triste o coração do meu esposo? Recebe essa demanda e alinha. Seja humilde para ouvir. Que no outro dia você não erre. Que possamos errar menos. E que essas maldições, elas caem por terra e ela não se propaga, né? A respeito dos nossos filhos, a respeito da geração nova que está por vir. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, de imensa graça, Pai. Deus venha, Senhor Jesus, visitar, Senhor Jesus, cada lar que está assistindo esse podcast. Que cada pessoa, Senhor Jesus, possa entender verdadeiramente, Pai amado, o teu amor, o teu propósito de alinhamento. Que o casamento, Senhor Jesus, ele é um projeto de Deus. Que as pessoas possam entender isso verdadeiramente. Que não há partido, Senhor Jesus. Quem vai ganhar ou quem vai perder. É um benefício mútuo para o casamento e para a geração, né, seguinte. Que haja, Senhor Jesus, essa responsabilidade, Senhor Jesus, de edificar uma casa alinhada, para que haja um alinhamento alinhado posteriormente a esse. Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor Jesus. Eu não sei, Pai amado, quem vai escutar essa podcast, se vai ser o homem ou vai ser a esposa ou se vai ser os filhos, mas que seja, Pai amado, uma oração que cada um possa entender, Senhor Jesus, e se posicionar. Pai amado, vem, Senhor Jesus, com a tua misericórdia infinita, Senhor Jesus. O Senhor é onisciente, onipresente, Pai amado. O Senhor está em todos os lugares, Pai. Basta só, Senhor Jesus, a gente pedir, Senhor Jesus, de coração aberto e verdadeiro, Senhor Jesus. E hoje pedimos, Pai amado. Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiver presente, Pai amado, o Senhor vai nos ouvir, Deus.
Deus. Sim, Deus. Pai amado, te pedimos alinhamento, Pai amado, para todos os lares que ouvirem esse podcast, Pai. Sim, Que haja um confronto, que haja conflito, que haja conversa e que haja consolo. Em Sim. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, esteja na sua Amém. casa. Se você, marido, ouviu essa oração simples que o Luiz fez aqui agora, que você possa ter a certeza e a convicção de que a sua esposa é a parte mais frágil. Ouve o coração dela. O Luiz, Amém. ele tem um discernimento que ele diz que os esposos, os maridos, eles são a árvore A raiz. e a esposa é os frutos, Isso. né? Então, se o seu fruto tá amargo, é porque a raiz daquela árvore Tá tá puxando uma seiva que não tá adequada, né? Exatamente. Então, se você tem provado da sua esposa tem sido amarga, tem sido rixosa, tem sido reclamona, olha para você, querido, como cabeça desse lar e pensa: de onde eu tenho puxado a minha seiva? Quem eu tenho olhado como Que referência? alimento eu tenho? Que alimento eu tenho tido, né, Sim. trazido, a ponto de que ela está tão amarga assim? Para trazer o sustento espiritual, né? Para dentro do lar, dentro da casa. Isso. E não só esse reflexo, irmãos, é sobre a esposa, é sobre os filhos também. Sim, Poxa, por que meu filho tá assim, todo perturbado? é, Por que meu filho... você tem parte, você tem responsabilidade sobre isso. isso. Amém? E fazendo essa reflexão, tenho certeza que o Senhor vai trazer compaixão, alinhamento, Amém. Ele vai trazer arrependimento para o seu coração e você vai conseguir encontrar a melhor maneira de tratar a sua casa e você vai se orgulhar disso ao longo prazo. Não Amém. tenho dúvida disso. Amém? Amém, queridos. Meu bem, fala um pouco sobre o nosso Pix. Acho que os outros vídeos a gente não falou. É verdade. Irmãos, esse projeto é um projeto de Deus. A gente trabalha com vários casais, a gente entende a realidade de várias pessoas. Então, assim, a gente vai disponibilizar um Pix para vocês aí a respeito de um propósito que a gente tem de responsabilidade de abençoar esses casais. Alcançar mais de alcançar vidas, né? vidas, exatamente, né? Então, se você quer contribuir com isso, se você quer abençoar o nosso trabalho, a fim de que a gente consiga alcançar mais pessoas, para você ser parte disso também, por favor, não deixe de nos abençoar. Nós contamos com isso. Nós estamos aqui, né, amor, com os nossos recursos limitados, mas não deixando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém. E eu tenho certeza que quem foi abençoado pode selar isso que você recebeu aqui, fazendo uma oferta para o nosso ministério, amém? Amém. Gente, fechou? Fica próximo Deixa até o a podcast. curtida aqui embaixo, amor, a gente tá... Deixa, É curte, verdade. se inscreve. Gente, a gente está iniciando nisso, é tudo novo para nós, né? Então curte, compartilha, né? Isso. E só Que possa mais, se amor? inscrever no canal. Isso. Se inscreve no canal. E é isso, irmãos. Ficam com Deus. Deus abençoe lá de vocês. Até mais.